O Dia Internacional do Trabalho Doméstico é comemorado amanhã. No Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, 6.058.000 pessoas têm essa ocupação. Apenas uma em cada 3 tem carteira assinada. E de cada 10, 9 são mulheres. Com o passar dos anos, muitas coisas mudaram para os empregados domésticos. E as mudanças mais significativas aconteceram a partir de 2013, com a promulgação da Emenda Constitucional 72. Ela representou uma grande conquista porque iguala os direitos da categoria. Os trabalhadores domésticos são todos os que têm vínculo com o lar. Babás, empregadas, motoristas e caseiros que passaram a ter jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias ou 44 semanais. A emenda proibiu o pagamento de salário inferior ao mínimo e a hora extra. Estabeleceu que no ambiente de trabalho os riscos devem ser reduzidos para garantir a saúde, higiene e segurança dos trabalhadores domésticos e não pode ter diferença entre empregados por sexo, idade, cor ou estado civil. Quanto à idade, o trabalho noturno perigoso ou insalubre não está autorizado para menores de 18 anos e menores de 16 anos não devem trabalhar, com exceção na forma de aprendiz. Mesmo com as regras claras, alguns direitos ainda precisavam de regulamentação para entrar em vigor. Foi quando, em 2015, a Lei 105 foi sancionada. Com isso, os domésticos passaram a ter direito a 8% do salário para o FGTS pagos pelo empregador. Antes era facultativo ao patrão bancar esse e outros direitos, como seguro-desemprego, nos casos de demissão sem justa causa. Seguro contra acidente de trabalho, caso aconteça, o trabalhador passará a receber 0,8% do salário. 20% de adicional noturno, caso as funções sejam desempenhadas entre 22 e 5 horas. Multa em caso de rescisão do contrato sem justa causa. Aí o trabalhador terá direito a 40% de FGTS. E também o salário família. Desde 2015, os patrões não têm escolha. São obrigados a registrar o funcionário sob pena de incorrer em multas e punições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. Guilherme Menezes tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Este é um ótimo momento para a gente discutir algumas questões importantes e é para isso que eu estou aqui com a advogada Renata Vieira, ela é especialista em direito do trabalho. Renata, desde a aprovação da PEC das domésticas para cá, as mudanças de fato foram implementadas? Em alguns casos, sim, né? Principalmente quando a questão com relação ao I-Social, que traz para a gente a regulamentação do FGTS e do seguro-desemprego para elas. Então, com a implementação, os patrões passaram a se cadastrar e a necessidade de recolher o FGTS nas hipóteses de rescisão, pagamento da multa também. E a jornada? A jornada, na verdade, depende muito do controle do patrão. Se o patrão resolver implementar um livro ou um caderno de ponto ali para anotar, aí sim foi feito. Do contrário, a gente sabe que no dia a dia isso não é feito, então acaba que indo para a justiça e depende da empregada provar a possibilidade, a eventualidade de umas horas extras. Agora, essa reforma trabalhista recente, o que dela se aplica ao caso das domésticas ou dos domésticos? Alguns artigos, né? Assim, a gente pode citar os principais, porque na verdade a gente agora pega a legislação do doméstico, verifica quais os artigos que se aplicavam e que foram alterados. Então, dentre eles, a gente tem a questão da jornada, a questão do 12 por 36, que a gente tem agora regulamentado, uma jornada de até 48 horas semanais. A gente tem a questão das férias, do fracionamento das férias, que é uma possibilidade de fracionar em até 3 vezes. A questão com relação à rescisão contratual também, por mútuo consentimento, né? Eles acordam em rescindir o contrato, então com isso alguns valores vão diminuir, como aviso prévio, como a multa do FGTS também. Vamos falar de cada um desses um pouquinho. Com relação à jornada, o que é que vai acontecer? O que modificou, na verdade, é que agora a gente existe regulamentado pela CLT, a partir de novembro, a jornada de 12 por 36. Eu trabalho 12 horas e folgo 36 horas. Entre uma jornada e outra existe essa folga de 36 horas, com a possibilidade de trabalhar 12. Lembrando sempre que o intervalo entre a jornada se aplica nesse caso, né? E também houve essa modificação de 30 minutos agora também, acima de 6 horas. E sobre o fracionamento das férias, como é que fica?
O fracionamento das férias funciona assim: a partir de agora, o empregador avisa e comunica que irá acontecer as férias e a empregada solicita o fracionamento em até 3 vezes. Então, agora funciona um período mínimo de 5 e um período máximo de 15 dias. Então, eu posso fracionar em 3 vezes as férias. As duas partes têm que estar de comum acordo. Tem que estar de comum acordo. Senão não vale. Senão, não vale. Em relação ao último ponto, que é A rescisão contratual em comum acordo, né? Funciona assim. Na verdade, isso veio até para regularizar uma prática que já é existente. Eu quero ser demitida, mas eu não queria perder os meus direitos. Então, diante de agora, eu posso chegar para o meu patrão e a empregada doméstica vai poder fazer isso e falar: eu gostaria de ser mandada embora, vamos em comum acordo a finalizar o contrato. Fazendo isso, o empregador paga só 50% do aviso prévio indenizado e paga só 50% da multa do FGTS, que no caso vira 20. E tudo isso entra em vigor daqui a 120 dias, é isso? 120 dias, a partir de novembro. Assim como para os outros trabalhadores. Assim como para todos os trabalhadores, né? Todos nós. Muito obrigado, Renata Vieira. William, voltamos para o estúdio. Obrigado, Guilherme, pelos esclarecimentos.